Rodrigo, vai com Deus. Esporte Record Interior chega com as principais informações esportivas do final de semana. Vamos mostrar como foi a última rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco e Fluminense estão rebaixados. O Botafogo ficou com a quarta vaga para a Libertadores e agora torce contra a Ponte na final da Copa Sul-Americana. Já as meninas do América de São Manuel conquistaram o título do Campeonato Paulista organizado pela Linaf. E hoje é dia de decisão para o Bauru Basquete. Mas antes disso, vamos falar de basquete. Rodada de sábado foi muito boa. Os times da nossa região no NBB, Liga Sorocabana e Bauru Basquete, venceram na competição. A Liga Sorocabana jogou em casa e conquistou a segunda vitória seguida no NBB ao passar por Mogi das Cruzes, pelo placar de 81-79. O time do técnico Rinaldo Rodrigues chegou a abrir uma vantagem de 15 pontos, mas levou um susto no final do último quarto com a reação dos adversários que chegaram a virar o placar. O cestinha da LSB foi o ala Greg Smith, que anotou 24 pontos. O resultado tirou a Liga da Lanterna do NBB. Já o Bauru Basquete jogou com um time misto fora de casa contra o São José e conseguiu uma boa vitória. O placar foi 88-78 para os bauruenses. O principal destaque no confronto foi o ala panamenho Josimar Ayarza, de Bauru. Ele foi responsável por 28 pontos, 5 rebotes e ainda deu 3 assistências. Quem também teve grande atuação foi o pivô Lucas Tischer, que registrou um expressivo duplo-duplo, 21 pontos e 11 rebotes. Essa foi a segunda vitória do Bauru Basquete no NBB. E depois dessa vitória, sábado pelo NBB, o elenco do Bauru Basquete já volta à quadra esta noite pelas finais do Campeonato Paulista. O time do técnico Guerrinha joga às 8 da noite contra o Paulistano em São Paulo, na terceira partida da série Melhor de 5. Bauru venceu o play-off por 2-0, graças às 2 vitórias conquistadas no ginásio Panela de Pressão na semana passada. Se voltar a vencer esta noite, fecha a final em 3-0 e fica com o título estadual. Caso o paulistano vença, o quarto jogo será realizado já nesta terça-feira, novamente em São Paulo. Para o jogo de hoje, o técnico Guerrinha vai contar com os jogadores que foram poupados do confronto do último sábado contra o São José pelo NBB. Murilo, Fabian Barrios, Larry Taylor, Ricardo e Fernando Fischer voltam à equipe. O destaque fica por conta do pivô Lucas Tischer, que foi expulso na partida da última terça-feira em Bauru, após confusão com a ala Pilar do paulistano. Agora vamos falar do Campeonato Brasileiro, última rodada cheia de emoções no Nacional. Depois de Náutico e Ponte Preta, 2 grandes clubes do Rio de Janeiro também foram rebaixados, o Fluminense é o primeiro time da história do Brasileirão a cair para a segundona apenas um ano após ter sido campeão. Já para o Vasco, a queda veio acompanhada de uma goleada. O Vasco entrou em campo contra o Atlético Paranaense precisando de uma vitória e de olho nos outros jogos da rodada para se manter na primeira divisão. Mas o Furacão abriu o placar logo no início do jogo. E o rubro-negro paranaense, em busca de uma vaga na Libertadores, aplicou uma goleada e rebaixou o Vasco, 5-1. 3 gols de Ederson, artilheiro do campeonato. Em Salvador, o Fluminense também entrou em campo desesperado. Ainda no primeiro tempo, o Bahia abriu o placar com William Barbio. Logo aos 10 minutos do segundo tempo, o Wagner empatou após receber passe de Rafael Sobis. Samuel ainda fez o segundo, mas a vitória não adiantou. Os jogadores saíram escoltados pelos seguranças e não quiseram falar. Apenas o goleiro Diego Cavalieri tentou justificar a má campanha na temporada. Agora é pensar em o que nós fizemos de errado, tentar corrigir isso, para que isso não volte a acontecer e principalmente agora manter a cabeça em 2014 com a responsabilidade enorme que nós temos que vai ser de voltar o Fluminense à Série A. Torcedores revoltados com o rebaixamento do Vasco e do Fluminense provocaram uma confusão na noite de ontem na sede dos 2 clubes no Rio de Janeiro. Homens do batalhão de choque tiveram que ser chamados para reforçar a segurança. Em São Januário, zona norte do Rio, a situação era tensa. As imagens do helicóptero da Record mostram um cordão de isolamento feito por homens da Polícia Militar na entrada do clube e também um grande número de viaturas posicionadas em frente à sede. Após o anúncio do rebaixamento, torcedores xingaram o presidente do Vasco, Roberto Dinamite.
e jogaram bananas contra a portaria. A PM tentou conter o tumulto. Este homem chegou a colocar a mão na câmera de nossa equipe de reportagem para não ser gravado. Alguns torcedores resolveram descontar toda a insatisfação com o time no muro do clube. Nas pichações, eles culparam os jogadores e o presidente do clube pelo rebaixamento. Pelo lado tricolor, a tristeza estampada no rosto do torcedor também era nítida após o rebaixamento. Desde cedo, o clima já era tenso no entorno da sede do clube, nas Laranjeiras, zona sul do Rio. Policiais do batalhão de choque da PM também fizeram a segurança no local. Alguns torcedores mais exaltados foram detidos. Pela primeira vez, 2 times grandes cariocas caíram para a segunda divisão numa mesma edição do Brasileiro. Depois do intervalo tem mais futebol aqui no Esporte Record Interior. Meninas do América de São Manuel venceram Taubaté e ficaram com o título do Campeonato Paulista organizado pela Linaf. E tem mais Campeonato Brasileiro. O Botafogo goleou o Criciúma e ficou com a 4ª vaga na Taça Libertadores. Agora a torcida do Fogão é contra a Ponte Preta na final da Copa Sul-Americana. Até já! Esporte Record Interior de volta ao vivo com mais futebol para você. O América Futebol Clube de São Manuel conquistou o título do Campeonato Paulista de Futebol Feminino, organizado pela Linaf, Liga Nacional de Futebol. Jogando em Americana, as atletas de São Manuel venceram a Sociedade Esportiva Taubaté por 2-0. Os gols da final disputada sábado foram marcados por Glenda e Bianca. As jogadoras comemoraram muito o título depois da vitória. O jogo foi uma revanche, já que São Manuel tinha perdido a final do Paulista do ano passado para o mesmo Taubaté. Neste ano, o time teve 100% de aproveitamento depois de vencer todos os jogos, sem sequer empatar. A goleira do América, Renata, recebeu o troféu de defesa menos vazada da competição e a atacante Glenda, que foi quem marcou um dos gols na final, foi escolhida como a melhor jogadora da decisão. O paulista da Linaf teve 64 times de todo o estado. Parabéns ao América de São Manuel por essa grande conquista. Agora voltamos a falar do Campeonato Brasileiro. O Coritiba escapou do rebaixamento, mas pode perder o principal jogador do time. Alex está revoltado com declarações do presidente do clube. E para o São Paulo, que perdeu justamente do Coritiba na última rodada, 2013 é um ano para ser esquecido. Durante a semana, cogitava-se que essa poderia ser a última vez que ele vestiria a camisa 1, que esse seria o último jogo da carreira de Rogério Ceni. Mas um dia antes da partida contra o Coritiba, ele e a diretoria anunciaram: o mito, como é chamado pelos torcedores, fica por mais um ano no São Paulo. Ele e o professor Muricy Ramalho também. A expectativa agora é que 2014 seja um pouquinho melhor que esse ano, né? Tem que ser obrigação do clube montar um time para ganhar títulos. Não pode um time desse tamanho brigar para não cair. O time paranaense precisava da vitória para permanecer na Série A. No desespero, teve torcedor que, mesmo na maca, deu um jeito de ir apoiar o time. Mas o que se viu no início foi o inverso. Um São Paulo interessado e o Coritiba se defendendo. Tanto que o Ganso quase abriu o placar. E quando o torcedor coxa branca estava quase morrendo do coração, o zagueiro Lucas Claro aliviou a situação. No segundo tempo, Alex quis garantir o resultado, só que a trave não deixou. Teve que ser com requintes de crueldade, com o São Paulo atacando até o último minuto. Mas para a alegria dos torcedores do Coritiba, o jogo acabou mesmo 1-0. Para o São Paulo, o resultado do jogo, apesar da derrota, não muda muita coisa. O time já estava praticamente de férias, não tinha aspirações. Já para o Coritiba, essa vitória foi a vitória, a salvação. Mas apesar da festa, o craque do time, o Alex, estava meio insatisfeito. Você vê um dirigente ser o maior presidente do seu clube, dizer que esse grupo de jogadores não tem vergonha na cara, realmente é uma coisa que eu engoli em seco nas 2 últimas semanas e não consigo concordar. Será que o Alex vai deixar o Coritiba? Bom, se no jogo o São Paulo perdeu, pelo menos no quesito permanência de ídolo, os torcedores do Tricolor já podem comemorar.
Além de Cruzeiro, Grêmio e Atlético Paranaense, o Botafogo terminou o Campeonato Brasileiro no chamado G4, o grupo de times que se classificam para a Libertadores. Só que a torcida do Botafogo ainda não pode relaxar. A vaga depende do resultado da final da Copa Sul-Americana entre Ponte Preta e Lanús. Se a Ponte vencer, o Fogão fica sem a vaga. O Vitória tinha que vencer o Atlético Mineiro e ainda torcer contra Botafogo e Goiás. E os baianos chegaram a abrir 2-0. Mas o Atlético Mineiro contava com a volta do craque Ronaldinho Gaúcho, que marcou 2 vezes e decretou o fim da esperança rubro-negra. Já o Goiás, que jogava em casa, dependia apenas dele, mas acabou atropelado pelo Santos. Cícero abriu o placar e o argentino Montijo fez mais 2. Final, Santos 3, Goiás fora da Libertadores 0. No Maracanã, a partida entre Botafogo e Criciúma terminou com festa no gramado, festa na arquibancada e um pedido de Natal atendido. Botafogo na Libertadores. A noite perfeita do Botafogo começou com um gol de Lodeiro nessa cobrança de falta. O segundo foi de Elias. E para fechar o placar, o ídolo apareceu. De cabeça, Sidorf fez o terceiro da vitória sobre o Criciúma. O resultado garantiu o 4º lugar ao alvinegro. Apesar do fim do campeonato, a torcida do Botafogo ainda não vai ter férias. Afinal, se a Ponte Preta for campeã da Copa Sul-Americana na quarta-feira contra o Lanús, o G4 passa a ser G3. E o sonho alvinegro de voltar à Libertadores vai ser adiado mais uma vez. A minha expectativa é que o Lanús consiga o título para que o Botafogo receba aquilo que merece. Antes da gente se despedir, fica aí a torcida para que os nossos gigantes do Bauru Basquete vençam lá em São Paulo hoje, o paulistano, e fiquem com o título, tá? Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente volta, né? Coladinho com o Rodrigo às 2 horas da tarde. Valeu, equipe de primeira. Tchau.